Começando então o boletim informativo desta manhã de terça-feira, falando dessa notícia sobre a possível desistência do Lula a participar do pleito eleitoral à presidência da República. São cada vez mais frequentes esses rumores lá em Brasília de que o ex-presidente Lula vai desistir então da sua candidatura presidencial. Sua intenção, na qual acreditam inclusive influentes ali dentro do PT, é passar o bastão para Fernando Haddad na hora certa, quando avaliar que a sua campanha necessitar de uma jogada como esta para empolgar o eleitorado de classe média que resiste a votar nele em razão dos processos e das múltiplas acusações de corrupção, tráfico de influência, quadrilha e etc. Na cúpula do PT, atribui-se a provável desistência de Lula à sua mulher Janja, a quem ele teria prometido, ao ser solto, que não seria candidato. Alegando que foi presidente 2 vezes, já tem lugar na história, ele então pretenderia curtir o resto da vida com Janja, viajando e se divertindo. A eventual desistência resolveria então o problema da aliança PT-PSB em São Paulo, liberando, na verdade, Lula para apoiar Márcio França ao governo estadual. Esse assunto recebe um tratamento de proibido ali na cúpula do PT, até para não esvaziar as consequências políticas daquele fator surpresa. Já o senador Humberto Costa disse que a pré-candidatura do Lula à presidência está firme e forte. Esse pessoal só trabalha mentindo, é natural. Eles inventam coisas por falta do que fazer. A candidatura do Lula está firme e forte, partidos irão apoiá-lo. Estamos formalizando uma federação. E o próprio Lula ontem veio desmentir, mas o boato é muito forte. A pressão da esposa, a atual esposa do Lula, é muito grande. Entendem que ele tem uma idade que mais 4 anos de poder, se ele for eleito, naturalmente, traria um grande desgaste. E aquela história, né? Você já foi 2 vezes, né? Essa é a mesma coisa que jogador de futebol, né? Você saiu do auge de um time, quando você volta para ele, a tendência é que você não repita isso. E tem um outro fator também, o crescimento das intenções de voto de Bolsonaro. Então imagina o Lula com toda a articulação que foi feita para que o nome dele fosse viável, né? Toda a engenharia que o Supremo montou para colocá-lo como alguém elegível e de repente ele perde para o Bolsonaro. Aí a imagem dele vai ficar manchada para o resto da vida, se é que já não está, né? Então, anotem aí, em algum momento, dependendo do posicionamento do Lula nas pesquisas, ele pede o boné e vai viajar com a Janja. Eu não sabia que o nome dela era Janja. Então, Lula e Janja. Depois a gente vai ver o que dá. Lula Janja, Lu Janja, Janja Lula. A gente vai tentar juntar os 2 nomes aí para ver o que sai. O presidente Jair Bolsonaro desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal e atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a prendê-lo ou caçá-lo por desconfiar do sistema de votação, além de criticar o TSE, chamando de um grupo fechado, o, abre aspas, TSE Futebol Clube. O grande problema que a gente tem é o Tribunal Superior Eleitoral. Virou lá um grupo fechado, TSE Futebol Clube. O que se fala é lei, disse Bolsonaro. Que continuou, viu, Bizarro? Há poucas semanas o Alexandre de Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ser caçado e preso. Ô Alexandre, eu estou desconfiado, vai me prender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Nós não podemos desconfiar de tudo, quando desconfia a gente aperfeiçoa. Procurada, a assessoria de imprensa do Supremo informou que não deve comentar as declarações do presidente dadas em entrevista no último sábado. Em outubro passado, ao barrar uma ação que queria caçar a chapa Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, Alexandre de Moraes, que inclusive vai presidir o TSE durante as eleições, disse que não iria tolerar a repetição da prática de disseminação de notícias falsas no pleito de 2022 e alertou que a conduta, se ocorrer, poderá levar à prisão dos envolvidos e à cassação do registro da candidatura dos envolvidos. Na ocasião, Moraes não citou Bolsonaro. O presidente, que está em segundo lugar nas principais pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto, voltou recentemente a fazer críticas contra ministros do Supremo e do TSE ao sistema de votação brasileiro. Certamente, se eu fizer uma enquete aqui sobre Alexandre de Moraes, poucos vão gostar dele. Ele é muito radical, ele é impositivo. Por outro lado, o Bolsonaro vinha tendo um comportamento de não diria um estadista, mas se aproximando disso, né? Ficando mais light, não se posicionando em questões contundentes, e isso fez com que, inclusive, a militância dele tivesse uma tranquilidade aí. Mas ele gosta de cutucar.
que ele ganha em falar isso? Ele quer confrontar poderes? Se ele tem hoje uma possibilidade grande de reeleição, o cenário vem mudando, tem a possibilidade de desistência do próprio Lula, fica na sua, toca a vida, foca na governança do país, foca nos grandes problemas, chama a equipe econômica para uma reunião para ver o que é possível fazer para esse momento da economia, para entregar algo melhor e não ficar dando essas cutucadas. Só que isso alimenta e só doutrina os já doutrinados, é aquela frase que eu uso, está tentando converter os convertidos. Não agrega absolutamente nada. Fica cutucando, uma hora a onça reage. Insisto, não tenho o menor apreço por Alexandre de Moraes, mas também não é hora de confronto entre poderes. O governo federal oficializou então Victor Godoy Veiga como novo ministro da Educação nesta segunda-feira. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial da União. Godoy era secretário executivo do MEC desde julho de 2020 e assumiu o comando da pasta interinamente em março deste ano, após a saída de Milton Ribeiro. O novo ministro não tem formação na área da educação. Ele cursou engenharia de telecomunicações na Universidade de Brasília, tem pós-graduação em globalização, justiça e segurança humana na Escola Superior do Ministério Público e especialização em defesa nacional pela Escola Superior de Guerra. Antes de trabalhar no MEC, Godoy atuou na Controladoria Geral da União como diretor de acordos de leniência entre 2019 e 2020. Também já trabalhou no órgão como coordenador geral e diretor de auditoria. Em uma carta publicada em 30 de março, quando assumiu o comando da educação como interino, ele afirmou que a sua gestão deve priorizar o combate à evasão escolar, o fortalecimento da alfabetização, do ensino técnico e a implantação do novo ensino médio. Godoy é o 5º ministro da Educação do governo Bolsonaro em pouco mais de 3 anos. Antes passaram pelo cargo Ricardo Vélez Rodrigues, Carlos Decotelli, que ficou apenas 5 dias na pasta e saiu após denúncias de irregularidades em seu currículo. Abraham Waltraib, exonerado em junho de 20, depois de ter feito ataques a ministros do STF. E o último, Café? O Milton Ribeiro pediu demissão, após virem a público as acusações de que teria priorizado prefeituras indicadas por pastores na distribuição de verbas do MEC. Se tem um setor do governo Bolsonaro que é questionável, é exatamente a educação. A educação, a gente sabe, a grande revolução do país. Quer dizer, 5 ministros em menos de 3 anos é uma demonstração que não tem início, meio e fim. Só não é pior porque a turma que vai ficando segura a peteca, mas é uma grande mancha. Só que só vai ser encoberto por conta da pandemia, Lá no futuro, quando a gente falar, olha, como é que foi a questão da educação nos anos de 2000, 2001, 2002, vai falar, olha, teve a pandemia, bagunçou tudo, nós não conseguimos fazer as entregas adequadas. Mas isso vai ser uma grande muleta, porque essa área da educação nunca foi o tiro certeiro do governo Bolsonaro. E lembrando, que qualquer governo você tem que ter um grande tripé, segurança pública, saúde e educação. Nesse quesito educação, pagaremos um preço muito caro ao longo do tempo. Continuamos no cenário político, falando agora da corrida eleitoral. A pré-candidata do MDB à presidência da República, a senadora Simone Tebet, disse nesta segunda-feira que se não for a indicada da aliança com União Brasil, PSDB e Cidadania para a disputa do Palácio do Planalto, não será a vice do nome escolhido, mas estará inclusive no palanque, dando apoio a ele. MDB, União, PSDB e Cidadania pretendem apresentar em 18 de maio um candidato de consenso para disputar a presidência da República. Além de Tebet, estão no páreo Luciano Bivar, pela União Brasil, e João Dória, pelo PSDB. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também é do PSDB, é uma possibilidade, embora tenha perdido as prévias tucanas para o Dória. O Dória teria preferência nesse caso. E a Tebet, Café, enfrenta a oposição dos caciques do MDB, que defendem rifar a candidatura da senadora caso ela não decole nas pesquisas. Ela tem 1% das intenções de voto, segundo a última pesquisa divulgada pelo Datafolha. Na semana passada, durante o jantar na casa do presidente regional do MDB no Ceará, o Eunício Oliveira, que contou inclusive com a presença do pré-candidato do PT a presidente, o ex-presidente Lula,
Parlamentares criticaram a intenção da sigla de lançar a senadora como candidata em razão da sua baixa pontuação nas pesquisas. Em 2018, o MDB lançou Henrique Meirelles a presidente da República e ele terminou o pleito com 1,2% dos votos. Para Eunício, o MDB pagou um preço terrível por insistir em Meirelles com a redução da bancada do partido na Câmara. E questionada sobre o racha em torno da sua candidatura, Simone Tebet afirmou que o MDB perdeu parte da bancada em razão de denúncias de corrupção e não por ter lançado um candidato próprio. Já o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República, vai iniciar nessa semana a terceira etapa da estratégia de comunicação na internet. Ciro vai lançar um clipe para se colocar como alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. O slogan "Tá na hora de você olhar por Ciro" foi criado pela equipe do marqueteiro João Santana, contratada pelo PDT. Na música do novo vídeo, gravada em ritmo de pagode, a letra faz duras críticas a Lula e Bolsonaro. Abre aspas. Está cansando dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro, saber quem um rouba mais faz e o outro esse rouba sem fazer. Fecha aspas, diz a letra desse pagode. Como é que seria esse pagodinho? Você tenta aí, vai. Não vou, não vou arriscar não, hein? Não, agora dessa manhã. Dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro, saber que assim vai ser difícil. Vai ser difícil. Segundo o integrante da campanha, a ação "Tá na hora de você olhar por Ciro" foi criada com base em pesquisas qualitativas que demonstram que há uma crescente dúvida em amplos setores do eleitorado agora para as eleições que estão ficando muito mais próximas. E segundo, viu, Café, pesquisa Datafolha, né, divulgada lá no dia 24 de março, quando o juiz Sérgio Moro ainda estava afiliado no Podemos e se apresentava como um pré-candidato à presidência, Lula aparecia em primeiro lugar com 43% das intenções de voto, Bolsonaro em segundo com 26%, Moro em terceiro com 8% e o Ciro lá em quarto lugar com 6%. Bom, muita coisa aqui para comentar. Primeiro, a Simone Tebet esquece, ela não vai sair desse um ponto aí, vai para 1,5, 2, vai ficar por ali. Então, o MDB tem razão, vai se queimar novamente e se a ideia é ter uma grande bancada, tem que descolar do nome dela e buscar um candidato em outro partido para chamar de seu. Em relação ao Ciro Gomes, o Ciro Gomes tem esse eleitorado aí de 8, 9, 10. Você pode olhar todas as eleições que ele concorreu em nível Brasil, ele não passou desse patamar. É uma opção? Ele já flertou com o Lula, ele já flertou com o Centrão, ele tem algumas ideias interessantes para a economia, outras nem tanto, como, por exemplo, entrar numa aventura fiscal. Isso não pega, não cola, não dá liga, principalmente com os agentes econômicos. Eu acho muito difícil, pode até tentar morder um ponto ou outro aqui. Mas as pesquisas sem Moro, o Ciro Gomes ganhou muito pouco, né? O eleitor que era do Moro olha para cima, olha, Lula não vai, entre Lula e Bolsonaro eu fico com o Bolsonaro. Os demais candidatos traço. Eu tinha alguma expectativa lá atrás de ter um fortalecimento de uma terceira via, até para dar uma opção para nós eleitores, mas não consigo vislumbrar em abril desse ano que esse quadro possa mudar. Só um fato assim muito extraordinário, uma coisa assim, sabe, fora de qualquer propósito. Caso contrário, serão os dois mesmo. Será de novo uma eleição plebiscitária, ou seja, você vai ter que escolher entre um e outro e não necessariamente o candidato que você quer. Deixamos aqui o cenário político para falar de saúde, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta segunda-feira que a Coronavac agora deve ser usada apenas em crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos. A mudança ocorre após o fim do estado de emergência sanitária nacional. Abre aspas então para a fala do ministro. Ainda não conseguiu-se colecionar evidências científicas suficientes para que esse imunizante tivesse um registro definitivo. Para um esquema vacinal primário em adultos, esse imunizante, isso é consenso em países que têm agências regulatórias do porte da Anvisa, não é usado por esquema vacinal primário. Ele pode ser usado para o esquema vacinal primário no Brasil, para a faixa etária compreendida entre 5 e 18 anos, declarou então Queiroga em entrevista coletiva. O Queiroga anunciou o fim do estado de emergência sanitária na noite deste domingo. Uma resolução da Anvisa de 10 de março de 2021 prevê que, com isso, a autorização para o uso emergencial de vacinas fique suspenso. É o caso da Coronavac no Brasil. Os imunizantes da Pfizer, Janssen e AstraZeneca já possuem registros definitivos.
O ministro afirmou que o governo enviou um pedido à agência para que o registro emergencial seja estendido por mais um ano, mas não incluiu o uso em adultos. Abre aspas novamente aqui para a fala do Queiroga. Claro que essa é uma decisão da agência regulatória. Se a Anvisa autorizar, atender o pleito do Ministério da Saúde, essa vacina pode ser usada em crianças e adolescentes. É desnecessária essa mexida nesse momento, não agrega absolutamente nada. Apesar de você ter falado, vamos falar um pouquinho agora de saúde, voltou para o campo político, porque quem que é o pai da Coronavac aqui no Brasil? É o estado de São Paulo, o governador Dória. Quem é o grande fornecedor disso? Ele está aqui no Instituto Butantan. Conclusão, ao fazer esse tipo de anúncio, está atacando exatamente o Instituto Butantan e indiretamente o Dória. Precisa ser atacado do ponto de vista político? Penso que não, mas voltou a ser aquela narrativa, né, do ponto de vista de quem pode mais, de quem tem mais poder. Não agrega absolutamente nada. Podia seguir naturalmente como estava, deixa daqui a pouco a OMS estabelecer o fim da pandemia, que está felizmente se aproximando, e a partir daí o país se ajusta. O governo Bolsonaro gosta de entrar numas divididas que não agregam absolutamente nada. É um gasto de energia na direção errada que vai cansando.